Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à primeira aula do curso preparatório intensivo Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nessa primeira aula, nós vamos abordar então todos os conteúdos de conhecimentos específicos que são cobrados no edital. O objetivo dessa aula é então proporcionar que ao final dela você seja capaz então de construir sínteses acerca de todos os tópicos de conhecimentos específicos do edital. Então, o nosso objetivo com essa aula é proporcionar que você, ao final dela, consiga então ter uma visão geral acerca de cada um dos conteúdos que estão sendo cobrados nesse edital. Bom, o edital, ele traz então 13 temas de conteúdos de conhecimentos específicos de serviço social e esses conteúdos, eles estão elencados, 1, 2, 3, 4, nós datas, nós organizamos esse conteúdo e aí nós chegamos então em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é aquele bloco então para professor de fundamentos nenhum botar defeito, que é aquele bloco que vai trazer então os fundamentos sócio-históricos tanto do trabalho profissional do assistente social nos espaços do Tribunal de Justiça, quanto os fundamentos em relação à ética profissional, às questões relacionadas ao trabalho profissional, aos instrumentos de trabalho profissional. Então, esse primeiro bloco é esse bloco que é um bloco mais geral em relação ao trabalho profissional do e da assistente social. O segundo bloco é um bloco que vem trazer, então, a questão dos direitos da criança e do adolescente. É um bloco que vai aprofundar melhor as questões relacionadas ao direito da criança e do adolescente. E o terceiro bloco é aquele bloco que traz os conteúdos mais gerais relacionados, então, ao trabalho profissional do assistente social no campo sociojurídico. Então, nós temos 3 grandes blocos. Se vocês olharem o edital lá na descrição de conhecimentos de conteúdos específicos, vocês vão encontrar, então, os 13 tópicos e quando você faz uma leitura mais detalhada desses 13 tópicos, você consegue, então, fazer essa divisão nesses 3 grandes blocos que nós organizamos aqui para a nossa primeira aula do nosso curso preparatório intensivo. Em relação, então, a esse primeiro bloco, esse primeiro bloco ele tem 4 conteúdos. O primeiro conteúdo são os fundamentos teórico-metodológicos, ético-legais e técnico-operativos da atuação do assistente social no campo sociojurídico. Bom, o que significa isso? Quando nós falamos de fundamentos teóricos metodológicos, o que nós estamos apontando? Qual que é a referência? Nós estamos dizendo daqueles conhecimentos que o profissional de serviço social precisa ter para fazer a leitura de realidade e nela intervir. Então, quando eu faço referência aos fundamentos teóricos metodológicos do serviço social, o que eu estou dizendo? O que tá colocado aí? O que está colocado aí é qual o conhecimento que o assistente social, precisa ter para construir a sua intervenção na realidade. Então, de que forma que eu olho para essa realidade? Qual é o referencial teórico que sustenta essa análise que eu faço da realidade? Quando eu falo de fundamentos teóricos metodológicos, eu estou falando, então, das concepções teóricas que sustentam o nosso fazer profissional. Porque o serviço social é uma profissão que vai olhar para a realidade, vai fazer leitura de realidade para nela intervir. Então, se eu não compreendo a questão social enquanto construída na relação capital-trabalho, a minha intervenção ela não vai ser uma intervenção crítica. Portanto,
Os fundamentos teórico-metodológicos do serviço social estão na leitura que nós fazemos, que nós assistentes sociais fazemos de mundo. Os fundamentos teóricos metodológicos do serviço social é a teoria, a base que sustenta a nossa intervenção. Mas os fundamentos teórico-metodológicos, eles não andam sozinhos. Nós temos então o que a gente chama de fundamentos ético-políticos e que algumas leituras, algumas produções teóricas está chamando aí de fundamentos ético-legais. Ético-legais por causa aí dos dispositivos legais, especialmente Código de Ética e lei que regulamenta a profissão, que sustenta isso. Mas você pode utilizar ético-políticos, político ou ético-legais, que acaba fazendo referência a esses valores que sustentam o nosso agir profissional. A perspectiva de mundo que alimenta o nosso fazer profissional. Em que valores essa profissão está consolidada? Essa profissão está assentada em que valores? E aí nós estamos falando, então, de fundamentos ético-políticos, ético-legais e técnico-operativos, que é justamente aquilo que aparece do nosso exercício profissional. O que aparece do nosso fazer profissional é mais a dimensão técnico-operativa, mas não dá para reduzir o serviço social à dimensão técnico-operativa. Por isso que esses fundamentos eles andam juntos. Nós estamos falando, então, de um referencial teórico que nós utilizamos para compreender a realidade. Então, nós estamos falando de fundamentos teóricos metodológicos, nós estamos falando dos valores que sustentam a nossa intervenção, então nós estamos falando de fundamentos ético-políticos, ético-legais, e nós estamos falando de que forma que nós construímos, então, a nossa intervenção profissional. Então, nós estamos falando de fundamentos técnico-operativos do serviço social no campo sociojurídico. E aqui é preciso ficar bem atento, porque existe fundamentos teóricos metodológicos do serviço social no campo sociojurídico, diferente do campo da saúde, diferente do campo da política de assistência social? Não. Nós temos um serviço social que tem os seus fundamentos e que isso vai se expressar, vai aparecer de formas variadas nesses diversos espaços socioocupacionais. Então, o que é o diferencial do sociojurídico? Nós estamos falando de um espaço socioocupacional com algumas particularidades, com algumas peculiaridades, onde esses fundamentos eles vão se expressar com uma ou outra ênfase, mas que não são diferentes. Não existe um serviço social do sociojurídico, um serviço social da saúde, um serviço social da assistência. Existe um serviço social que vai desenvolver a sua praxis no sociojurídico, na política de saúde, na política de assistência, e então, quando nós falamos desses fundamentos do serviço social no campo sociojurídico, esse é o primeiro tema lá do edital, o primeiro tema de conteúdos específicos, nós estamos falando então de que forma que todo esse arcabouço da profissão, ele vai se expressar nesse espaço do sociojurídico com as suas peculiaridades. Professora Thaís, e como eu faço para estudar o serviço social no campo sociojurídico?
Uma coisa que é muito bacana no serviço social é que nós temos um Conselho Federal bastante atuante e que produz muito material acerca do nosso trabalho profissional. Então, tem uma publicação do Conselho Federal de Serviço Social, que é uma publicação sobre a atuação do serviço social no campo sociojurídico. É uma publicação que, inclusive, está na bibliografia desse concurso, então eu recomendo para você, para esse primeiro tópico, para esse primeiro item de conteúdos específicos do edital. Então, rever, os conteúdos aí da nossa formação, aquilo que é básico da nossa formação, e associar isso com essa produção do Conselho Federal de Serviço Social, que é a atuação do serviço social no campo sociojurídico. E aí, eu já faço aqui o link para o segundo tópico do edital, que vai tratar, então, dos fundamentos sociohistóricos da ética profissional e o nosso Código de Ética. Bom, quando a gente fala de fundamentos sociohistóricos da ética profissional, é preciso compreender a ética dentro desse construto social. A ética, então, vai ser entendida como esse modo de ser que é construído socialmente. E aqui, as pessoas mais espertas já perceberam que eu já trouxe a Maria Lúcia Barroco aqui, com os fundamentos, o texto que está na Biblioteca Básica do Serviço Social, que é os fundamentos sociohistóricos da ética. Então, ética compreendida enquanto esse modo de ser que se constrói socialmente. Os fundamentos sociohistóricos da ética profissional do serviço social, eles estão na forma como a profissão se constitui dentro da sociedade capitalista. Pensar a ética profissional do serviço social precisa fazer referência necessariamente à sociedade aonde essa profissão está inserida e que, portanto, esse fazer profissional ou esses valores que sustentam o fazer profissional, eles são construídos dentro dessa sociedade. E aí nós temos uma ética profissional que questiona essa sociedade, que questiona essa forma de sociabilidade e que propõe uma outra forma de sociabilidade. Portanto, os fundamentos sociohistóricos da ética profissional, eles são encontrados na construção da sociabilidade burguesa. Tá? Então, o serviço social, a ética profissional do serviço social, o modo de ser profissional do serviço social é um modo de ser que é construído socialmente, considerando a sociedade capitalista. E aí nós temos, então, o Código de Ética. O Código de Ética Profissional que vai ser, então, essa normativa que identifica, então, os valores dessa profissão. E aí, é muito interessante que o nosso Código de Ética, ele tem lá, uma estrutura bem interessante. Ele traz primeiro os princípios, tá? Ou seja, aquilo que dá sustentação ao nosso fazer profissional. Então, nós temos lá no começo do Código de Ética os 11 princípios fundamentais que são as nossas bandeiras de luta. É aquilo que nós defendemos sempre. Então, você tem lá a defesa intransigente dos direitos humanos, a defesa da cidadania, a opção por um projeto profissional vinculado à construção de uma nova ordem societária. Esses são princípios fundamentais, ou seja, é onde a profissão, é onde está a expressão genuína dos valores que sustentam o serviço social. E aí, depois desses princípios fundamentais, nós vamos ter, então, a normativa que direitos, deveres e proibições. O Código de Ética é, então, princípios fundamentais, direitos, deveres e proibições.
Direitos, deveres e proibições, você vai ter lá, primeiro, os direitos, deveres e proibições gerais para o assistente social. Então, o que que é direito do assistente social, por exemplo? Ter um espaço de trabalho, ter sua autonomia profissional respeitada, enfim. Quais são os deveres do assistente social? Utilizar sempre o seu número de registro. Quais são as proibições? Abster-se das condutas, né, que cerceiam direitos, enfim, você tem uma descrição básica: direitos, deveres e proibições. Depois, você tem essa mesma estrutura agora em relação com os usuários, com as instituições empregadoras, com a justiça. Então, sempre direitos, deveres e proibições. E, por fim, você vai ter, então, o que acontece se não se observar esses direitos, deveres e proibições. Então, esse segundo item do edital, né, que é o item que vai tratar dos fundamentos sócio-históricos da ética profissional e o Código de Ética, o que que vocês precisam estudar? O texto da Maria Lúcia Barroco, que está na bibliografia, que é os fundamentos sócio-históricos da ética profissional, e o Código de Ética. O Código de Ética dando ênfase na questão dos princípios e dessa estrutura normativa que é direitos, deveres e proibições. Vale lembrar que é importante ficar atento especialmente na questão do sigilo profissional, que vai estar lá no título que trata das relações do serviço social com usuários, com a sociedade, com as instituições empregadoras, enfim, esse item do sigilo é bastante importante. Bom, terceiro ponto do edital, que é então o que vai tratar mais aí da dimensão, por assim dizer, técnico-operativa, que é o tópico que vai tratar registros e documentos profissional, estudo social, relatório, laudo e parecer. Professora Thaís, isso sempre me pega. E aí, olha, vou falar uma coisa para vocês, não vai pegar mais. Presta atenção, vem comigo aqui. Ó, quando a gente estuda a questão técnico-operativa do serviço social, essa não é uma dimensão descolada da questão teórico-metodológica e ético-política. Mas como essa dimensão é a que mais aparece, às vezes a gente fica confuso. Não precisa ficar confuso, por quê? Quando nós falamos de instrumentais, eles vão ser, por assim dizer, muito simples se a gente já tem a dimensão teórico-metodológica e ético-política. Ou seja, eu sei o que sustenta a minha análise, eu sei quais os valores que sustentam essa minha intervenção, então eu preciso só saber o que eu vou fazer. Tá? E aí, o estudo social, ele o processo de trabalho, processo metodológico, que vai reunir diversas intervenções. O estudo social é a forma como eu vou olhar para essa realidade. Então, no estudo social, cabe entrevista, no estudo social cabe visita domiciliar, no estudo social cabe articulação com a rede socioassistencial, no estudo social cabe orientações e encaminhamentos, enfim, o estudo social, ele reúne praticamente todas as nossas intervenções, né, dentro de uma determinada situação. O estudo social, ele então, um processo de trabalho do profissional assistente social e que vai, então,
tem em sua composição esses diversos instrumentais e técnicas. Então, dentro do estudo social, né, cabe entrevista, como eu já disse, cabe visita domiciliar, cabe reunião com a rede, cabe encaminhamentos, porque o estudo social ele é, né, a síntese aí da nossa intervenção naquela determinada situação. Bom, quais são os documentos que são produzidos? A gente tem o relatório, e aí relatório tem um monte de definições, relatório, às vezes, no espaço do CRAS é um tipo de relatório, no espaço do CREAS é outro, na medida socioeducativa é outro, no INSS é outro. O que que é relatório? A ideia de relatório é a síntese do que foi realizado, a síntese do que foi feito, é relatar o que aconteceu e relatar isso a partir do nosso conhecimento técnico. Então, relatório é esse documento que traz a síntese da nossa intervenção. O parecer, ele já tem, então, necessariamente uma opinião técnica, uma análise técnica. Então, o parecer social, ele vai pegar essa situação relatada, e vai trazer, então, análises dessa situação a partir do construto teórico do serviço social. Por isso que parecer social só assistente social faz, porque é a opinião, e não é uma opinião infundada, é a opinião técnica do profissional assistente social. Então, o parecer é quando existe a opinião técnica. Thaís, essa opinião, ela tem que ser conclusiva no âmbito, por exemplo, da medida socioeducativa. Ela tem que dizer se o adolescente vai ser desinternado ou não? Não necessariamente, não necessariamente, mas precisa apontar os caminhos, precisa apontar quais são os referenciais que nós, assistentes sociais, como nós, assistentes sociais, estamos olhando para aquela situação, tá? E, por fim, o laudo, ele é, então, o resultado da perícia. O laudo, ele vai existir, basicamente, nos espaços dos tribunais de justiça e do INSS, né? Porque ele tem necessariamente uma dimensão conclusiva, ele tem necessariamente essa dimensão de apontar, né, qual seria, então, a resolução dessa situação. E aí, como eu disse para vocês, o Conselho Federal de Serviço Social, né, também produziu um material que está fantástico, que é sobre a emissão de opinião técnica e documentos no serviço social. Também está na bibliografia, né, do concurso TJ 2025, e ele vai trazer, então, né, essas diferenças, relatório, laudo e parecer. Tá? E, por fim, o último tema desse primeiro bloco é o tema que vai tratar mais especificamente da atuação interdisciplinar do serviço social no espaço sociojurídico. O que é importante nesse estudo? É entender quais são as ações do serviço social dentro desse campo sociojurídico, né? Como que o serviço social vai trabalhar dentro desse campo? E aí é uma discussão que também é teórico-metodológica, que também é ético-política e que está lá no documento do Cefes sobre a atuação de assistentes sociais no campo sociojurídico. Por quê? Né? O campo sociojurídico, ele não vai se limitar ao espaço dos tribunais de justiça, mas ele vai se relacionar também com a medida socioeducativa, com o serviço de acolhimento institucional, com o sistema prisional. Então, o serviço social no campo sociojurídico, ele está relacionado diretamente com a judicialização do acesso a direitos. E aí,
Qual é a perspectiva de direito, que sustenta essa intervenção profissional? Com certeza, não é o direito positivista, mas é uma concepção de direito que entende esse direito como um campo complexo e que exige do profissional que está inserido nesses espaços uma leitura crítica da realidade para viabilizar direitos não nessa perspectiva positivista, né, de direito dentro de uma concepção estrita, mas entendendo esse direito como construído socialmente e que, nesse campo, você vai ter então, limitações que estão relacionadas com a própria condição de quem está buscando acessar esses direitos. Quem são essas famílias que são atendidas nesses espaços, né, nesse campo sociojurídico? Quem são essas crianças? Quem são esses adolescentes? Como que se dá para essas pessoas o acesso a esse direito, que, em tese, é para todo mundo? Então, o serviço social no campo sociojurídico é o serviço social que precisa necessariamente fazer essa reflexão e aí sim construir uma atuação interdisciplinar que vai estar aí relacionada com a psicologia, com os operadores do direito, mas também com a própria rede socioassistencial. Enfim, esse primeiro bloco de conteúdos específicos e que é o primeiro bloco da nossa primeira aula do curso preparatório intensivo assistente social judiciário, esse primeiro bloco é então o que a gente chama do bloco de fundamentos. É o bloco que vai abordar o serviço social, de que forma o serviço social vai atuar no campo sociojurídico. E aí esse bloco tem esses 4 temas, que nós apresentamos aqui para vocês, que é os fundamentos teórico-metodológicos, ético-legais e técnico-operativos no campo sociojurídico, os fundamentos sócio-históricos da ética profissional e o código de ética, o estudo social, relatório, laudo e parecer e, por fim, a atuação interdisciplinar do serviço social no campo sociojurídico. O segundo bloco da nossa aula, ele vai trazer então os temas relacionados aos direitos da criança e do adolescente. Nós organizamos esse bloco também com 4 aulas, as aulas que vêm na sequência do conteúdo específico lá do edital. Bom, a primeira aula desse bloco, o primeiro tema desse bloco é então direitos humanos. Quando nós refletimos sobre direitos humanos, nós temos então uma concepção que a gente chama então de concepção teórica, filosófica, que vai situar o debate em relação a direitos humanos dentro do que a gente chama de gerações de direitos humanos. Então nós vamos ter a primeira geração de direitos humanos, são aqueles direitos chamados de direitos individuais, que vão ter então a sua origem lá na Revolução Francesa, os ideais aí de liberdade, igualdade e fraternidade. Esses direitos individuais são direitos que estão relacionados diretamente à questão da propriedade, à questão da liberdade de expressão, da crença religiosa, são direitos relacionados às individualidades. A segunda geração de direitos humanos é aquilo que a gente chama de direitos sociais, que são direitos relacionados a trabalho, à educação, à saúde, à habitação, passa a ser, poderíamos dizer assim, uma espécie de aperfeiçoamento daquilo que era direito individual, e que agora nós começamos uma discussão que é mais relacionada à questão das relações sociais e, portanto, direitos sociais, os direitos desse ser humano em sociedade. E a terceira geração dos direitos humanos é o que então é chamado de direitos coletivos, que são direitos relacionados ao chamado bem comum,
E aí nós poderíamos falar, por exemplo, né, da paz, da questão da preservação do ambiente. Isso são os chamados direitos coletivos. Então, em termos filosóficos, por assim dizer, nós temos direitos individuais, que são os direitos iniciais, os direitos básicos, direitos sociais, que são direitos relacionados à vida em sociedade, e direitos coletivos, tá? Que são direitos aí relacionados à humanidade, por assim dizer, ao bem maior, ao bem coletivo. Já se fala aí na quarta geração de direitos sociais, né, que são direitos relacionados aí à bioética, mas em termos teóricos, de produção teórica, a ênfase ainda está nessas 3 gerações de direitos. Professora Thaís, como que isso está em termos de legislação? A legislação no Brasil que vai fazer referência diretamente aos direitos humanos é a Constituição Federal, onde nós vamos encontrar lá os direitos e garantias fundamentais e os direitos sociais, tá? Então, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, ela vai trazer, então, a síntese dos direitos humanos aplicada, então, à realidade brasileira, aplicada ao território brasileiro. Então, os cidadãos, né, brasileiros, eles vão estar cobertos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, já que o Brasil é signatário dessa declaração, mas isso, né, no Brasil vai estar sintetizado na Constituição Federal de 1988. Então, assim, quero estudar os direitos humanos no Brasil em termos legais. Constituição Federal. Tá? Bom, esse é o primeiro tópico, né, desse segundo bloco, esse primeiro tópico que vai tratar de direitos humanos. O segundo tópico, ele vai tratar agora mais especificamente sobre os direitos da criança e do adolescente. Ele começa, então, com os direitos gerais, né? Os direitos básicos da criança e do adolescente, que são direitos que estão previstos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai chamar então de direitos fundamentais da criança e do adolescente, e ele vai organizar esses direitos fundamentais em 5 blocos, né? Que é vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, esporte, cultura e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Todo o Estatuto da Criança e do Adolescente vai fazer referência a esses direitos fundamentais. Tudo que nós vamos encontrar no Estatuto da Criança e do Adolescente faz referência a esses direitos fundamentais. E a professora Thaís vai repetir para vocês não esquecerem disso. Tudo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente faz referência a esses 5 blocos de direitos fundamentais. Tá? Então, vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, esporte, cultura e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Esses direitos fundamentais, eles vão ser garantidos, né, a partir de diversas políticas, a partir de diversas articulações, mas eles são a base do Estatuto da Criança e do Adolescente. No bloco de vida e saúde, nós vamos encontrar, né, todo o cuidado, a proteção, desde antes do nascimento. Então, a questão do pré-natal, a questão do acesso à saúde. Depois nós vamos encontrar a necessidade de acompanhamento médico para a criança e para o adolescente. Então, isso no bloco de vida e saúde. Depois, liberdade, respeito e dignidade, nós vamos encontrar tudo que está relacionado a garantir, por exemplo, que a criança e o adolescente tenha liberdade de ir e vir, que a criança e o adolescente não seja submetido a tratamento degradante, vexatório, né? Que a criança e o adolescente não sofra violência. Tá? Depois, no bloco em relação à convivência familiar e comunitária, é onde nós vamos encontrar
que a criança e o adolescente têm o direito de ser criado no seio de sua família de origem, no caso de não existir essa família, de ser, então, colocado em família substituta. E aí, através de que modalidades? Através da guarda, da tutela ou da adoção. Isso está lá no bloco do direito à convivência familiar e comunitária. Depois, educação, esporte, cultura e lazer. Nós vamos encontrar toda a referência em relação à organização do acesso à educação, ao esporte, à cultura e lazer. E na profissionalização e proteção no trabalho, nós vamos encontrar que criança não trabalha, a partir de 14 anos você pode ter o que é chamado, então, de a bolsa aprendizagem. A partir de 16 pode trabalhar como adolescente aprendiz e a partir de 16 também pode trabalhar em outros trabalhos, desde que não seja perigoso, insalubre. Enfim, em relação aos direitos fundamentais, eles abordam todo esse construto em relação aos direitos da criança e do adolescente. Bom, esse segundo tópico, de conteúdo, ele trata também das medidas específicas de proteção. O que são medidas específicas de proteção em relação à criança e ao adolescente? Quando a criança e o adolescente têm os seus direitos ameaçados ou violados, é preciso, então, que se tenha medidas para proteger esse direito, para proteger essa criança e esse adolescente que está com o seu direito ameaçado ou violado. O artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz quando que esses direitos vão ser ameaçados ou violados. E aí ele coloca 3 possibilidades. Esses direitos, eles podem ser ameaçados ou violados em razão da ação ou omissão da sociedade e do Estado. O segundo, a segunda situação, esses direitos podem ser ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso por parte dos pais e responsáveis. E o terceiro, em razão da própria conduta dessa criança ou desse adolescente. Então, são essas 3 situações que fazem com que esses direitos fundamentais, eles sejam ameaçados ou violados. Um exemplo para a gente entender esse artigo 98. A criança e o adolescente têm direito à saúde. Para garantir a saúde, essa criança e esse adolescente, ele vai ter que ter acesso a vacinas. Mas aí o Estado não garante essa vacina. O direito da criança e do adolescente à saúde está sendo ameaçado por quem? Pelo poder público, pelo Estado, que não garante a vacina. O Estado garante a vacina, mas os pais não levam para vacinar. O direito está ameaçado por quem? Pela família, pelos pais irresponsáveis. Mas o Estado garante a vacina, os pais querem levar, mas esse adolescente já não quer mais se vacinar. O direito dele está sendo ameaçado por quem? Em razão da própria conduta dele. Tá? Então, quando nós falamos de direitos ameaçados ou violados, o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já traz as possibilidades, de que forma que esse direito ele vai ser ameaçado ou violado. E aí, quando acontece essa situação, é que nós temos, então, as medidas específicas de proteção. Essas medidas, elas estão previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E são medidas que vão buscar garantir esse direito. Então, nós temos 9 medidas específicas de proteção. Medidas que vão desde a mais eu vou utilizar aqui um exemplo, entre aspas, a mais suave, que é encaminhamento para os pais e responsáveis. Então, uma criança ou um adolescente que
está tendo o seu direito ameaçado ou violado, uma das medidas, né, que podem ser aplicadas é encaminhar essa criança e esse adolescente para o cuidado, para a responsabilidade dos pais e responsáveis. E a última medida, a mais drástica, né, que é a medida descrita lá no inciso 9, que é a colocação em família substituta, né? Então, entre a primeira medida, que é o encaminhamento para os pais e responsáveis, até a última medida, que é a colocação em família substituta, nós temos um caminho aí. Que é o caminho que vai passar, né, pela orientação, apoio e acompanhamento, pela inclusão, né, em programas de apoio em relação à dependência química, vai passar pela colocação, né, em abrigo institucional, vai passar pela colocação também, né, em programa de acolhimento familiar, para então a última medida ser a colocação em família substituta. As medidas específicas de proteção, elas visam garantir o direito da criança ou adolescente. Então, por exemplo, por que a criança ou adolescente é colocada aí em família substituta? Para garantir o direito dela à convivência familiar e comunitária. Então, as medidas específicas de proteção, elas vão sempre se voltar para a garantia dos direitos fundamentais. E aí, o outro ponto desse segundo tópico é o sistema de garantia de direitos. Para que esses direitos eles funcionem de fato, é preciso haver um sistema que envolve organizações públicas, organizações privadas, conselhos, toda a rede socioassistencial para fazer o quê? Para garantir os direitos da criança e adolescente, para o que a gente chama de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente. O sistema de garantia de direitos, ele está estruturado nesses 3 tópicos: promoção, proteção e defesa de direitos. Promoção, tornar esses direitos conhecidos. Proteção, fazer com que esses direitos não sejam ameaçados ou violados. Defesa, quando esses direitos forem ameaçados ou violados, tomar a atitude que defenda esses direitos. Então, o sistema de garantia de direitos é um sistema estruturado para a promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. E é estruturado de que forma? É estruturado com organizações, com conselhos, com legislações, com rede socioassistencial voltada para efetivar os direitos das crianças e adolescentes. Esse é o segundo tópico, desse bloco que nós estamos chamando aí de bloco criança e adolescente. O terceiro tópico, ele diz respeito às violências contra criança e adolescente. E aí aqui é bem interessante porque até 2017, nós não tínhamos uma literatura, uma legislação que conceituasse especificamente a questão da violência contra a criança e o adolescente. Nós tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá, no bloco dos direitos fundamentais, lá no direito relacionado à liberdade, respeito e dignidade, fazia referência à questão da violência, mas não conceituava. E aí, em 2017, nós tivemos então a lei, chamada Lei da Escuta Especializada, que vai então conceituar o que é violência contra a criança e adolescente, quais os tipos de violência que são praticados contra a criança e adolescente. Isso é importante para quê? Para que a gente consiga ter um marco legal
em relação a essas violências. Existiam reflexões, produções teóricas, produções bibliográficas acerca dessas violências contra a criança e adolescente, mas nós não tínhamos um marco legal. E aí a lei, né, da escuta especializada de 2017, ela vai trazer então essa conceituação. E aí ela vai trazer os seguintes tipos de violência: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência institucional e violência patrimonial. São 5 tipos de violência contra a criança e o adolescente. E que, né, vocês vão perceber que tem uma relação aí com os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha. Violência física. A violência que pode, que vai causar o sofrimento físico, né, na criança e no adolescente. A violência psicológica é aquela que vai trazer, né, prejuízos aí ao desenvolvimento psíquico dessa criança, e aí envolve bullying, envolve cerceamento, envolve preconceito, discriminação. A violência sexual, quando a criança, né, é forçada a participar ou assistir atos sexuais. Depois, a violência institucional, que é a violência, né, praticada no âmbito das instituições, inclusive aquilo que é chamado de revitimização, porque muitas vezes a instituição, no objetivo de proteger o direito da criança ou adolescente, ela pode estar violando outros. Então, violência institucional também entra quando a gente fala de violência contra a criança e adolescente. E, por fim, a violência patrimonial, né, que diz respeito aí a lesar o patrimônio dessa criança. E aí, patrimônio, né, quando a gente fala em patrimônio, a gente pensa só na questão de grandes somas de dinheiro, né, mas diz respeito também aos objetos, aos pertences, aquilo que é, né, da criança, e que isso, de repente, é tirado de forma violenta. Bom, esses são os tipos de violência, que estão previstos, que tem esse marco legal já. Então, para quem vai estudar para o concurso, pega lá a lei da escuta especializada, que aí você vai ter essas definições, né, que eu estou apresentando aqui, que são os 5 tipos de violência contra a criança e o adolescente. E aí, por fim, nós temos então o último tópico desse segundo bloco, que é o tópico que vai tratar do adolescente autor de ato infracional. O que acontece? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai dizer que ato infracional é todo crime ou contravenção penal praticado por criança e adolescente. Por quê? Criança e adolescente são inimputáveis. É isso que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que são inimputáveis? São pessoas a quem não se pode atribuir pena. Então, para a criança e para o adolescente no Brasil, não se pode atribuir pena. Isso significa que, se não pode atribuir pena, então não tem crime. Agora, essas ações que essa criança ou esse adolescente vai praticar e que está descrita lá no Código Penal como crime ou como contravenção, quando ela é praticada por criança e adolescente, isso é considerado ato infracional. Então, por exemplo, o Código Penal coloca lá no artigo 155 que subtrair algo de alguém sem utilização de violência, sem que a pessoa perceba, que é o famoso furto, isso é crime. Está descrito lá no artigo 155 do Código Penal. Bom, isso é crime. Quando é praticado por uma criança ou por um adolescente, né, isso está tipificado, portanto, é um ato infracional. Então, o ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção, mas que é praticada por criança e adolescente. Thaís, criança pratica ato infracional? Pratica, só não recebe medida socioeducativa. Ela vai receber medida de proteção. Criança
vai receber medida de proteção. Adolescente pode receber medida de proteção e medida socioeducativa. O que é a medida socioeducativa? É aquilo que a gente chama do caráter sancionatório pedagógico. Então, é uma medida direcionada para fazer com que esse adolescente reflita sobre o ato infracional, né, e seja responsabilizado por ele. Quais são as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 6 medidas socioeducativas. Primeiro, a advertência. O que é a advertência? A advertência é quando, né, o adolescente praticou um ato infracional, ele é chamado diante da autoridade judiciária para ser advertido. Tá? Segunda medida, obrigação de reparar o dano. É quando, então, esse adolescente praticou o ato infracional e ele precisa, então, reparar o dano que ele causou, seja restituindo o que ele pegou, seja consertando o que ele quebrou. Isso é medida socioeducativa de obrigação de reparar o dano. Essas duas medidas, elas são aplicadas e executadas no âmbito do judiciário. Tá? São medidas que vão ser aplicadas e executadas direto no judiciário. Depois, a gente tem a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, que são medidas que são realizadas no âmbito da política de assistência social, porque existe aí uma parceria. Então, o adolescente ele vai receber a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade ou de liberdade assistida, e ele vai cumprir essa medida, né, acompanhado pela política de assistência social. A prestação de serviços à comunidade, então, vão ser serviços que vão ser prestados por esse adolescente na rede, né, e aí sendo acompanhado, sendo orientado, e a liberdade assistida diz respeito a esse acompanhamento mais de perto por um orientador social que está, né, relacionado aí à política de assistência social e que vai fazer todo o acompanhamento em relação a esse adolescente, a sua família, a sua inserção no processo de escolarização, a sua inserção no mercado de trabalho, enfim, é uma liberdade assistida. E aí, as duas últimas medidas, né, elas são executadas no estado de São Paulo pela Fundação Casa, né, que é a semiliberdade e a internação. A semiliberdade é esse adolescente, ele vai ficar, né, por determinados períodos numa casa de internação, mas vai fazer, né, atividades externas de forma complementar. Então, a semiliberdade é uma medida que vai juntar, né, tanto a internação, numa casa, né, numa unidade de semiliberdade, mas também atividades externas, diferente da internação, que a proposta é ser em regime fechado, né, há a possibilidade de algumas saídas, mas a centralidade da medida é dentro de uma unidade de internação. Tá? Então, a internação ela vai ter essa característica diferente da semiliberdade. A semiliberdade possibilita, né, esse meio termo, por assim dizer. Bom, essas são as 6 medidas socioeducativas, e aí é bastante importante estudar isso, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, entender, então, as características, os prazos, em relação a essas medidas, 6 meses, 1 ano, até 3 anos. Então, você vai estudando e entendendo essas diferenciações em relação a essas medidas, né, socioeducativas. Bom, esse é o que nós aqui da Atas chamamos, então, de o segundo bloco de conteúdos específicos que está sendo cobrado no edital. Esse segundo bloco que diz respeito aí à criança e o adolescente. E se vocês pegarem a bibliografia, né, do concurso prevista lá no edital, grande parte dessa bibliografia diz respeito a esse bloco 2.
Então, nós vamos ter uma bibliografia bastante extensa em relação à criança e ao adolescente, seja criança e adolescente acolhido, criança adolescente autor de ato infracional, a questão dos direitos dessas crianças, desses adolescentes. Então, esse bloco 2 é um bloco que eu diria para vocês que ele é bastante denso, que ele vem com uma carga bibliográfica bem grande, mas que, em linhas gerais, ele trata de direitos e direitos da criança e do adolescente. Então, nesse bloco, nós temos direitos humanos, e que aí a base dos direitos humanos no Brasil é a Constituição Federal. Depois nós temos direitos fundamentais, medidas específicas de proteção, sistema de garantia de direitos, que vai tratar especificamente da criança e do adolescente. Depois nós temos a discussão acerca das violências contra a criança e o adolescente, e aí o marco legal é a Lei da Escuta Especializada, que vai trazer a caracterização dessas violências. E, por fim, nós temos o adolescente autor de ato infracional. Então, pensar o que são as medidas socioeducativas, e de que forma, então, que esse adolescente vai ser acompanhado a partir da prática do ato infracional. Esse, então, é o segundo bloco de conteúdos específicos para o concurso para assistente social judiciário. O terceiro bloco da nossa aula vai tratar, então, dos conteúdos específicos do serviço social, mas que diz respeito aí ao trabalho com famílias, ao trabalho com pessoas idosas, enfim. Eu brinquei com o pessoal aqui da Atas que esse bloco é o bloco do catadão, São aqueles conteúdos que não dizem respeito especificamente ao trabalho profissional do serviço social no sócio-jurídico, não dizem respeito especificamente ao trabalho com criança e adolescente, mas que perpassa tudo isso. Bom, esse bloco, ele traz, então, 5 tópicos, descritos lá no edital. O primeiro tópico é violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando nós falamos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós estamos fazendo referência diretamente à Lei Maria da Penha, Lei de 2006, que vai, então, contextualizar o que é violência doméstica e familiar contra a mulher e vai propor, então, direcionar medidas, direcionar as ações que vão ser desenvolvidas. A Lei Maria da Penha, ela traz primeiro o que poderia ser entendido como uma conceituação acerca de violência, e aí vai trazer os 5 tipos de violência que são praticados aí contra a mulher. Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Esses são os 5 tipos de violência que estão contextualizados na Lei Maria da Penha. Mas, para além da contextualização de violência, e aí vocês puderam perceber que essa contextualização conceituação é bem parecida com aquela da criança e do adolescente. Então, a Lei da Escuta Especializada puxa isso da Lei Maria da Penha, a conceituação é bem parecida, mas na Lei Maria da Penha você tem, então, a violência moral, e não a violência institucional. Bom, além dessa conceituação de violência, nós vamos ter também o que diz respeito à assistência à mulher vítima de violência. Essa assistência à mulher vítima de violência está distribuído em 2 grandes tópicos. Primeiro, prevenção, e segundo, assistência propriamente dita. Em relação à prevenção, são propostas medidas para garantir, para proibir, para prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Quais são as ações propostas lá? Estudos relacionados aí à questão da mulher. É proposto campanhas de valorização em relação à imagem da mulher. São propostas capacitações, qualificações profissionais de pessoas que vão trabalhar no atendimento à mulher. Então, são ações que visam prevenir
a violência contra a mulher. O segundo bloco são aí as ações propriamente ditas, as ações de assistência propriamente dita. E aí, nessas ações de assistência, é bem destacado a questão do atendimento policial, né? A qualificação desse atendimento policial à mulher vítima de violência. Então, na Lei Maria da Penha, nós temos primeiro uma conceituação em relação ao que é violência, né, contra a mulher. Depois nós temos a assistência, né, a essa mulher vítima de violência, e aí essa assistência organizada, em duas grandes dimensões, a dimensão da prevenção e a dimensão da assistência propriamente dita. E aí nós temos as medidas que são tomadas. Então, também, né, duas dimensões: as medidas que obrigam o agressor e as medidas que protegem a ofendida. As medidas que obrigam o agressor são medidas que são tomadas direcionadas, né, à pessoa que agrediu a mulher, ao agressor. Então você vai ter, né, desde atendimento psicossocial a essa pessoa, você vai ter a determinação de que ela seja afastada, né, do local de convivência, a determinação de que ela tenha que pagar, né, pensão, enfim, diversas ações que obrigam o agressor, e as ações que protegem a ofendida, que são ações que visam proteger a mulher vítima de violência. Então, né, a indicação, o encaminhamento para abrigo, né, o retorno para casa quando o agressor for tirado. O que é importante prestar atenção? Medidas que obrigam o agressor são medidas de responsabilização para essa pessoa que agrediu a mulher. Medidas que protegem a ofendida são medidas que visam proteger, amenizar os danos da mulher que sofreu violência doméstica e familiar. E aí, o terceiro ponto importante da Lei Maria da Penha é quando ele vai tratar aí das atribuições do Ministério Público, do Poder Judiciário, né, e da equipe psicossocial, da equipe técnica, de atendimento à mulher vítima de violência. Então, assim, quando nós falamos, quando a gente aborda, quando o tema é a violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos como referência básica, como marco legal, a Lei Maria da Penha. Existem outras, né, bibliografias, me parece que tem 2 textos na bibliografia do edital que vão fazer referência diretamente a essa violência doméstica e familiar. Mas, né, especificamente em relação à mulher, nós temos aí a Lei Maria da Penha, e que é então esse debate: violência doméstica e familiar contra a mulher, é o primeiro tópico desse nosso terceiro bloco. Bom, qual é o segundo tópico, né? As medidas específicas de proteção à pessoa idosa. Vale lembrar que o Estatuto, ele teve uma modificação geral, então aonde estava Estatuto do Idoso, passa a ser Estatuto da Pessoa Idosa, e todas as referências que se tinha a idoso passa a ser pessoa idosa, né? Uma adequação aí da linguagem de gênero. Então, quando a gente fala das medidas específicas de proteção, nós estamos falando dessas medidas que estão previstas lá no Estatuto da Pessoa Idosa. E aí o Estatuto da Pessoa Idosa, ele coloca que os direitos da pessoa idosa, né, direitos esses previstos na legislação, direitos esses previstos no Estatuto, eles podem ser ameaçados ou violados pelo poder público, né, e aí através de entidades, né, ou mesmo, né, de forma geral, o poder público, podem ser ameaçados ou violados pela família ou curador, e podem ser ameaçados ou violados em razão da condição pessoal dessa pessoa idosa. Bom,
Quando esses direitos eles são ameaçados ou violados, o que vai acontecer? Estão previstas medidas específicas de proteção. Essas medidas específicas de proteção, elas também acompanham um pouco o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Com a diferença que nós estamos falando aqui de pessoas idosas e que aí não existe a colocação em família substituta, né? Não existe adoção, né, em relação à pessoa idosa, então não tem colocação em família substituta, mas tem, né, o acolhimento, né, em instituição para atendimento, você tem a questão da orientação, auxílio e apoio temporário, você tem o encaminhamento para a família ou curador, e aí você tem, né, uma medida específica de proteção que é bastante interessante, que é, né, o encaminhamento para tratamento, no caso de dependência de drogas lícitas e ilícitas. Então, olha que interessante, o Estatuto do Idoso prevê, né, contempla essa questão tanto da violência, né, desculpa, tanto das drogas ilícitas quanto das drogas lícitas. E é interessante que esse tratamento, ele vai ser direcionado, ele pode ser direcionado tanto para a pessoa idosa, propriamente dito, quanto para uma pessoa, né, da convivência da pessoa idosa que esteja ali causando transtorno, né? Então, essa medida específica de proteção para a pessoa idosa é bem interessante, porque ela considera tanto as drogas ilícitas, mas também as drogas lícitas, como, por exemplo, o álcool, né? O texto não fala álcool, mas fala de drogas lícitas, e considera que esse tratamento pode ser, né, tanto para a pessoa idosa quanto para a pessoa de sua convivência, né, que cause danos ao idoso. Então, olha só, né, como medida de proteção à pessoa idosa, pode ser determinado que um filho, né, dependente químico e que cause danos a essa pessoa idosa, que esse filho receba esse tratamento por causa do direito da pessoa idosa. Isso é bastante interessante, está no Estatuto da pessoa idosa, nesse item que trata das medidas específicas de proteção. Então, as medidas específicas de proteção, elas são esse encaminhamento à pessoa, à família, né, ou curador, a orientação, o apoio, o encaminhamento para tratamento ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, o encaminhamento para tratamento de dependência química, seja para a pessoa idosa ou para uma pessoa que convive com ele, que está ali causando dano, e, né, o abrigo em entidade e o abrigo temporário. Essas são as medidas específicas de proteção para a pessoa idosa previstas no Estatuto da Pessoa Idosa. Tá? O terceiro tópico, né, da nossa aula, né, o terceiro tópico desse último bloco, ele vai tratar então da família, né? E aí, discutir família no serviço social é sempre um desafio muito grande, porque o serviço social tem uma relação eu vou brincar aqui que é uma relação bastante complicada, é um caso de família, com essa discussão acerca de famílias, né? Por um tempo, isso ficou um pouco negligenciado no serviço social, né? Ficou um pouco esquecido, então falar, discutir sobre família era ser conservador, era ser reacionário, e aí nós deixamos de produzir, deixamos de estudar sobre isso, mas outras profissões continuaram estudando e produzindo material sobre isso, e aí a gente começou a importar muito sobre isso, né? Trazendo aí o direito de família, trazendo as perspectivas da psicologia, mas aí nós temos aí um movimento cada vez mais crescente de discutir, de entender famílias dentro de uma perspectiva crítica que é hegemônica no serviço social, dentro de uma perspectiva que está
está, né, diretamente relacionada com o nosso projeto ético-político. Portanto, discutir famílias, dentro, do serviço social é pensar, nas relações sociais. Família não está dissociada da sociedade onde essa família se forja. Então, quando eu penso em discutir famílias do serviço social, eu estou pensando em discutir um grupo socialmente constituído, um grupo aonde as referências societárias influenciam diretamente, e esse grupo influencia essas relações sociais. Portanto, família, né, é esse grupo social complexo, diverso e que existe uma literatura, né, que reconhece já mudanças nesse grupo familiar, mas infelizmente essas mudanças elas ainda são vistas muito no âmbito da estrutura, da formação dessa família, mas não se questiona, por exemplo, o quanto é colocado imposições, atribuições e responsabilização sobre esse grupo. E aí você tem, especialmente nas políticas públicas, uma responsabilização dessa família, quando na verdade o trabalho tem que ser reconhecer, né, essa família como um espaço importante, mas um espaço que precisa, né, ser protegido pelo poder público. Então, pensar famílias, pensar as concepções de família, pensar as transformações em relação à organização, à estrutura, às concepções de família, é bastante importante para o trabalho do serviço social na contemporaneidade. E aí pensar famílias, né, especialmente para esse concurso, envolve pensar, a constituição de famílias, né, as responsabilidades dessas famílias, né, como essas famílias são vistas, como essas famílias devem se organizar para cumprir, então, a sua responsabilidade em relação aos seus membros. E aí, quando a gente pensa nesse tópico, tem uma bibliografia também bem densa, sobre isso no edital do concurso, mas assim, se vocês quiserem ter uma visão geral do que diz respeito a famílias na contemporaneidade, é legal pegar os textos da Mioto, que são textos que vão trazer essa concepção de família que está se usando no serviço social na atualidade, na contemporaneidade, para ficar melhor. Bom, o outro tópico é o tópico que diz, então, das relações de gênero, intergeracionais, étnico-raciais e de diversidade. E aí esse item, ele traz muito da contemporaneidade em relação ao trabalho do profissional de serviço social. Quando nós falamos da questão de gênero, nós estamos falando da forma como as pessoas se identificam. E aí esse é um debate que eu diria para vocês que ele é bem novo no serviço social, porque nós fazíamos referência a gênero para falar de mulheres. Então, quando se perguntava o que você estuda, eu estudo gênero. Era quase sinônimo de eu estudo mulheres, eu estudo as relações de opressão em relação às mulheres, eu estudo o machismo que as mulheres sofrem, mas nós, né, a profissão foi fazendo uma caminhada aí no sentido de entender gênero para além desse sinônimo de mulheres.
E aí, na biblioteca básica do serviço social, nós passamos a ter um volume, né, que é gênero, diversidade sexual e serviço social, depois, antes foi feminismos, né, gênero e feminismos, enfim, o livro da Mirla Cisne e da Silvana Mara, que vai tratar então dessas relações sociais baseadas na dimensão de sexo, e que aí vão constituir isso que a gente chama de identidade de gênero. É uma identidade que é cada vez mais complexa de ser entendida, porque não está mais presa nas casinhas, né? Homem e mulher. Hoje, discutir gênero é falar de diversas identidades de gênero e que o serviço social, como profissão, que atua diretamente nas expressões da questão social e que, né, tem como objeto aí, da sua intervenção a questão social e suas múltiplas formas de expressão, precisa estar atento, né, a essa mudança de concepção. Bom, em relação a gênero, é bastante importante que a gente entenda basicamente os conceitos aí relacionados à cisgeneridade e transgeneridade. Cisgeneridade é quando a pessoa ela se identifica com o gênero que lhe foi atribuído quando ela nasceu. Então, nasceu do sexo feminino, é uma menina. E aí, o que se espera de uma menina? Qual é a performance? Se a pessoa ela se enquadra nesse padrão, que combina com o sexo que ela nasceu, isso a gente chama de pessoa cisgênera. Então, eu, por exemplo, sou uma mulher cisgênero, ou seja, eu sou uma mulher que me identifico com a identidade que me foi atribuída quando eu nasci. Eu sou uma mulher. A transgeneridade, uma pessoa trans, é uma pessoa que não se identifica com aquela identidade que lhe foi atribuída quando ela nasceu e ela faz essa transição. Então, quando eu falo de uma mulher trans, eu estou falando de uma mulher, né, que se construiu, uma mulher que foi se identificando ao longo da sua trajetória com o gênero feminino. Mesmo tendo nascido pertencente a outro gênero. Isso é ser transgênero. Então, quando a gente pensa em gênero, a gente precisa ter essa identificação que nós não estamos falando mais só de mulheres. Nós estamos falando de toda uma construção relacionada a identidades. Bom, em relação à intergeracional, nós estamos discutindo, quando a gente fala de intergeracional, nós estamos falando das questões relacionadas às gerações. Nós estamos apontando questões relacionadas à infância, às juventudes, às pessoas idosas. Nós estamos falando de marcos geracionais. E como esses marcos geracionais, dentro de uma sociedade que coloca um recorte relacionado à produção, às relações de produção, então, crianças não participam dessa linha de produção, e, portanto, não vão receber atenção. Enfim, são conflitos que são construídos nessas relações intergeracionais e que o serviço social atua diretamente relacionado a elas. Bom, terceiro aspecto desse tópico, as questões étnico-raciais. O serviço social, durante muito tempo, também não olhou para a questão étnico-racial.
não se discutia, não se produzia material específico, né, acerca disso. É evidente que os pesquisadores, as pessoas no serviço social estavam sempre pensando, produzindo, mas não se tinha uma direção da categoria profissional em relação a isso. Isso começa a mudar a partir dos anos 2000 e nós temos uma produção bastante já consistente do serviço social em relação a isso. Na bibliografia do concurso, nós vamos encontrar muitas referências, muitos textos, né, da professora Márcia Eurico. Quando eu falo muitos, né, em relação a outros, vão ter 2 ou 3 textos aí da professora Márcia Eurico, que é quem hoje desponta no serviço social discutindo as questões relacionadas à dimensão étnico-racial. Nós estamos falando, então, quando nós falamos da questão étnico-racial, nós estamos falando da questão indígena e das questões da população negra, da população amarela, enfim, de grupos raciais não brancos, né? Mas evidente que o destaque que é dado é para a população negra, tá? E, por fim, as questões de diversidade, e aí diversidade vai estar relacionado basicamente à questão da diversidade sexual, né? Lembrando que a distinção mais utilizada é aquela que identifica sexo, né, como a questão afetivo-relacional, identidade de gênero, né, como aquela que você, como você se identifica, e a questão de sexualidade, a questão relacional. Então, assim, não dá para separar e colocar em escaninhos, dizer isso é sexo, isso é sexualidade, isso é identidade de gênero, né? As coisas estão em constante interação, mas de forma geral, gênero diz respeito a essa identidade, né? Como eu me vejo, como outras pessoas me veem, sexualidade diz respeito a com quem eu me relaciono, então heterossexual, gay, lésbica, travesti, isso diz respeito aí às sexualidades, apesar de que travesti estaria mais relacionado à identidade de gênero, e aí sexo diz respeito ao sexo biológico, e aí como que serviço social percebe e lida e estuda as questões relacionadas à diversidade. Na bibliografia tem um texto bem legal da professora Anabela Pavão, em que ela vai discutir e trazer, né, a questão dessas siglas, né, dos significados dessas construções relacionadas à diversidade sexual. Esse é o quarto ponto desse nosso último bloco. E, por fim, o último tópico abordado são as políticas de seguridade social. O que são políticas de seguridade social? Aquelas políticas voltadas para a proteção social. No Brasil, a Seguridade Social ela foi desenhada na Constituição de 88. E a Constituição de 88 ela coloca o tripé da Seguridade Social no Brasil, que nós assistentes sociais conhecemos de cor esse famoso tripé, né, que é previdência, saúde e assistência. Previdência social. Previdência no Brasil ela é contributiva. Você aposenta se você pagar. Então, você tem um desenho
onde você tem uma contribuição para depois, né, quando não puder mais contribuir, você possa receber. E aí a Seguridade Social, a Previdência, envolve a questão da aposentadoria, a idade para aposentadoria, o tempo de contribuição, quem aposenta, quem não aposenta, tudo isso dentro do espaço da Previdência. A saúde, né, é considerada aí um direito universal, e aí a saúde ela vai ser regulamentada pela Lei 8080, né, a Lei Orgânica da Saúde, que vai então estabelecer que a assistência à saúde no Brasil ela é feita através do Sistema Único de Saúde, o SUS, Então, a Lei 8080 ela vai desenhar para a gente o SUS, os seus objetivos, né, com as suas diretrizes, com a sua forma de operacionalização. E a outra política é a política de assistência social, regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, que vai, então, apresentar a assistência como essa política que provê os mínimos sociais, e que tem direcionada a quem dela necessitar. A Seguridade Social no Brasil então esse desenho, tem esse desenho de previdência, saúde e assistência social. Esse é, então, o último tópico desse terceiro bloco. Como eu falei para vocês, né, no início desse terceiro bloco, esse bloco é aquele catadão, traz um monte de aspectos, né, relacionados aí ao trabalho profissional do assistente social. Então, violência doméstica e familiar contra a mulher, medidas específicas de proteção para a pessoa idosa, famílias e aí, né, relações de gênero, intergeracionais, étnico-raciais e de diversidade. E, por fim, a questão da seguridade social, então, previdência, saúde e assistência. Essa foi a nossa primeira aula do nosso curso preparatório Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo 2025. O nosso curso preparatório intensivo Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele está estruturado com aulas ao vivo e aulas gravadas. As aulas, elas abordam todos os conteúdos de conhecimentos específicos do edital. Todos os conteúdos que nós abordamos nessa aula, eles são aprofundados. De que forma? Nas aulas gravadas, então tem uma aula para cada tema, e nas aulas ao vivo. O que vai ter nas aulas ao vivo? Nós vamos aprofundar esses temas, vamos fazer resolução de questões e também abrir um espaço aí para dúvidas sobre bibliografia, para dúvidas no estudo dos conteúdos. Então, olha que interessante, o nosso curso, ele está organizado com aulas sobre todos os conteúdos de conhecimentos específicos, aulas gravadas e aulas ao vivo. Professora Thaís, quando vai ser as aulas ao vivo? As aulas ao vivo são semanais, então todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Professora Thaís, tenho só mais uma dúvida. Como eu faço para me inscrever? Você vai clicar no botão Quero me inscrever e a gente se encontra do outro lado.